Fala pessoal, tudo bom com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Beatriz Boscardini, eu sou professora orientadora da LS Concurso, auditora fiscal de Belo Horizonte, e hoje eu estou aqui com o Josué, aprovado para perito criminal na área de ciências contábeis do Paraná, primeiro colocado, né? Isso, Josué, se apresenta um pouquinho isso. para a gente, para o pessoal te conhecer melhor. Tudo bem? Boa tarde, pessoal. Sou o Josué, me chamo Josué. Eu sou natural de Manaus, Amazonas, mas eu moro em Santa Catarina, moro em Joinville, Santa Catarina. Minha família mora aqui também. A minha esposa também, minha família dela daqui. Eu tenho 31 anos, sou formado em Ciências Contábeis, me formei em 2018 e desde 2018 já querendo galgar alguma posição nos concursos públicos, né? Principalmente esses concursos mais tops, assim, concursos mais elaborados. Eu sou pai recente agora, né? A Beatriz sabe ali, né? Minha filha vai fazer um mês amanhã, e com ela veio, com a vinda dela, veio essa grande bênção, essa grande vitória, né? Foi bem no tempo, no timing perfeito, assim, de Deus, que ela chegou à aprovação que eu nem imaginava que iria chegar, assim, da forma que chegou, né? Forma que chegou, verdade, mas que viria a aprovação a gente sabia, né? Porque foi muito esforço aí, muita dedicação nessa trajetória. E Estava aí, esperando. José, conta pra gente como é que foi o início da sua trajetória de estudos, como é que foi essa sua decisão, né, de começar a estudar. Você inicialmente estudou ali para a área de controle, mas acabou fazendo outras provas no meio do caminho. Mas conta pra gente como é que foi o início, a decisão, a rotina no começo, os desafios iniciais. O início, na verdade, eu tentei estudar para concurso enquanto eu fui oficial temporário do Exército, né? E aí trabalhava o dia inteiro, tirava os plantões do Exército também e fazia faculdade à noite. Então a rotina era sair de casa às 7h30 e voltar às 11 horas da noite para casa. Nesse meio tempo, eu tentei estudar para concurso. Acabou que eu cheguei a uma exaustão e não consegui. Eu não consegui manter o estudo para concurso. Aí esperei colar grau, me formar, para aí daí sobrar o tempo que eu teria à noite para estudar. Foi assim que começou. Comecei assim, né, sozinho, sem orientação, só com a vontade mesmo ali, alguma orientação de internet. E aí, assim que eu formei em 2018, eu comecei a tentar estudar, pegar aquelas matérias básicas de concurso, aquelas coisas assim, raciocínio lógico, português, aqueles direitos básicos, e fui tentando, né, fui estudando. Acabou que houve interrupções, eu mudei de estado, mudei de cidade, e daí mudei tudo de novo, tentei fazer algumas outras coisas e acabou que meio que atrapalhou esse estudo para concursos. E aí, o primeiro concurso que eu estudei sério, digamos assim, é o cargo que eu ocupo até hoje, né? Eu entrei para a Polícia Penal aqui de Santa Catarina e eu estudei para esse concurso, passei, no final eu fiquei em 13º lugar, e daí assumi justamente com a ideia de que eu vou assumir um concurso escada, vou fazer um concurso que vai me dar uma estabilidade mais ou menos, e o tempo para estudar, eu estava focando no tempo, né? E esse concurso ele tem uma carga horária de plantão, então daria para estudar legal, foi o que eu tentei fazer, sozinho, né? Foi na força bruta ali mesmo, consegui. E aí, a partir daí, que eu comecei a querer galgar os passos maiores. Eu realmente estudei para controle, a área que eu fiquei em dúvida sempre, aquela dúvida do concurseiro fiscal controle, né? E pelas atividades, pelas matérias que eu ia estudar, acabei decidindo para controle e comecei em 2021 para controle com a LS. Aí eu procurei, já conhecia a LS por amigos que já tinham feito, tinham elogiado bastante, e daí eu comecei, entrei em contato com a LS, fiz a entrevista inicial e tentei. Só que no primeiro ano, foi um ano bem conturbado para mim, né? Eu tinha acabado de entrar no trabalho, e aí tive alguns problemas, tive problema de saúde, e acabou que eu fiquei inativo o primeiro ano, suspenso, assim, eu iniciei a LS, tive os problemas de saúde, e acabou que eu não consegui continuar com a LS. Eu suspendi, continuei estudando, né, pelo menos alguma coisa para não perder o tempo, esse tipo de coisa, mas não foi aquele estudo efetivo. E daí eu lembro que eu acho que foi final do ano de 2021 que eu voltei com a LS e daí eu voltei realmente para seguir até agora, né? Foi mais ou menos isso. E assim começou a minha carreira para concurso, né? Sempre quis ter o cargo público. Foi isso mesmo. Você começou
Você começou no começo de 2021 e você parou depois, você parou e voltou lá em outubro, novembro de 2021. Isso. Só comentando, eu queria comentar 3 coisas que você falou, assim, que normalmente são dúvidas, né? São inseguranças muito comuns das pessoas. A primeira coisa que você falou que eu achei muito bacana foi a questão do concurso escada, né? Muita gente fica nesse dilema pensando assim, será que vale a pena eu estudar para um concurso escada? Será que eu paro para estudar para um concurso escada? Ou será que eu estudo para o meu concurso fim que eu vou estudar para o meu concurso escada, né? E a gente vê os 2 cenários. No seu caso, pelo que eu entendi, você decidiu estudar para um concurso escada para depois estudar para um concurso mais representativo, não foi isso? Foi isso mesmo, foi essa decisão que eu tomei. Mas no seu caso, porque você tinha essa rotina, né, de oficial temporário, você tinha essa rotina, né, mais puxada do seu trabalho, então você queria um concurso escada para ter mais tranquilidade para poder estudar para o que você realmente queria. Então, isso é uma coisa bem bacana. Outra coisa que você comentou que eu achei legal foi a questão do plantão também, que muita gente fala, poxa, mas eu vou conseguir estudar com regularidade, eu vou conseguir ter constância, trabalhando em regime de plantão, eu vou conseguir, por exemplo, conciliar com as metas da LS, trabalhando no regime de plantão. Isso é outro ponto, a gente vai comentar mais à frente, né? Como eu falei com você antes, os seus atrasos, né? Você teve diversos atrasos nos seus estudos. Sim. A maioria não muito significativo, coisa de um dia. Eu vi muitos atrasos de um dia, atrasos de 1 a 5 dias, em média, a maioria, e alguns pontuais maiores, né? Sendo que alguns desses pontuais foram quando você retomou também na consultoria, depois dessa interrupção. Isso é bem bacana também. Então, é plenamente possível, tá aí, Josué, aprovado num concurso excelente, mesmo trabalhando no regime de plantão. Também, decisão maravilhosa que ele teve, né, de estudar para o concurso escada, porque o trabalho dele tinha uma rotina muito pesada, né, e às vezes também vejo isso, as pessoas querendo galgar voos grandes, né, estudar para grandes concursos com uma rotina de trabalho, às vezes, de CLT, muito pesada, rotina de trabalho em bancos, que é extremamente pesada também. Então, assim, acaba sendo algo muito desafiador de você realmente conciliar. Então, essa ideia do concurso escada, nesse primeiro momento, foi brilhante. E a questão do controle ou fiscal, né? Como você disse, é a dúvida normal de todo mundo que decide entrar para essa área fiscal. E aí você falou, né? O que fez você decidir pela área de controle, no caso, foram as matérias que caiu, e mais o que você considerou quando você decidiu ir pela área de controle? Foi as matérias que eu teria que estudar e a atividade, né? Eu fui pesquisar, conversei com auditores fiscais e conversei com auditores de controle também, né? Que já exerciam a profissão, para perguntar como era o dia a dia, o que fazia, como se sentia em relação à carreira, à atividade em si. E com as minhas características, eu vi que era muito mais próximo, que eu seria muito mais realizado, feliz, sendo, né, indo para o lado do controle, né, auditar contas públicas e fazer aquela controladoria, assim, é uma coisa que eu me sentiria bem, assim, até para... Né? E o auditor fiscal trabalharia, né, mais com a parte dos impostos, da arrecadação do Estado, seria a autoridade fiscal. Também vi, mas o que me chamou realmente para a realização foi a área de controle e acabei tendo que tomar essa decisão. No início é meio nebuloso, a gente fica na dúvida realmente, será que eu vou tomar a decisão certa, errada, mas acaba que no final a gente tem que bater o martelo e tem que seguir em frente. Aí decidir pelo controle. Isso aí é extremamente bacana, porque muita gente, né, quando se vê nesse dilema no começo da trajetória, fala assim, dá para conciliar? Né? Dá para conciliar as duas? E a gente sabe que isso não é o melhor caminho, né? Porque você tem conjuntos de matérias diferentes. Como você constatou, você ficou mais com as matérias de controle que com as matérias de fiscal. Mas isso também não pode ser, obviamente, o único fator de decisão. Né? Você não pode... É que nem escolher o vestibular pelas matérias que caem. Né? Você tem que escolher... Você fez, assim... Perfeito o que você fez. Você foi buscar saber como é que era a rotina de trabalho, como é que era a carreira, quais eram as atribuições. Eu acho que esse sempre tem que ser o principal fator de decisão, né? Porque os salários, no fim das contas, são bem semelhantes, né? Muda um pouco a composição ali, mas os salários são semelhantes. Então, você se inteirar com a atividade mesmo, ver se você gosta do ofício, e aí, no segundo momento, você vai ver as matérias, né? As matérias que caem, para ver se você também se identifica com aquilo, né? Já que as matérias que caem também estão relacionadas com a atividade. Sim. Então, vamos lá, José. Você já contou para a gente que você começou estudando sozinho, né? Aí, no segundo momento que você entrou para a LS, aí depois você ainda teve uma interrupção ali, né? De questões pessoais suas. E aí você retomou a LS no final de 2021. Né? Aí você retomou a LS fazendo um planejamento de
Na verdade, você fazia um planejamento de controle experiente, né? Então, você já tinha, provavelmente, né, nesse período de estudo sozinho, feito a sua base de controle, e aí você já entrou na IS para fazer um planejamento mais focado em questões e revisões, né? Então, assim, Sim, a sim. sua trajetória na IS, depois você vai contar um pouquinho melhor para a gente sobre isso, mas só para contextualizar o pessoal sobre a sua trajetória aqui, né? Você já entrou na ILS, então, tendo feito uma base antes, a base teórica, você já tinha feito por sua conta. Aí você entrou na ILS para fazer esse planejamento já mais para realmente melhorar seus rendimentos, focando mais em provas. Então, você entrou num controle experiente. Aí, pouco tempo depois, você foi para o pós-edital do TCE de Santa Catarina. Aí depois a gente fez um planejamento do LS Prime, que era um planejamento mais focado em resolução de provas. O José teve muitos planejamentos, porque como ele já tinha essa base feita para a área de controle, a gente fez vários pós-editais ao longo do caminho, né? Então, assim, ele sempre teve bons percentuais. Depois eu vou mostrar para vocês aqui esses percentuais do Josué. Então, nunca foi uma decisão difícil a gente pensar em fazer determinado concurso, porque, objetivamente falando, pelos desempenhos dele, ele tinha condições. Mas ali na hora da prova, às vezes era questão de ajuste, ajustar a estratégia, ou treinar um pouquinho mais, ou a banca não deu mole para ele naquela prova. Então a gente teve muitos planejamentos aqui, e aí a gente foi passando, dentre esses muitos planejamentos, nós passamos por diversos pós-editais, como TCE Alagoas, TCE Tocantins, CGE Santa Catarina, a LESC, aí voltamos para um controle experiente, né, um tempinho, aí pensamos em fazer CNU, depois Câmara dos Deputados, e por fim estávamos fazendo STN. Então, Josué, conta para a gente dessa sua trajetória de estudos, como era a sua rotina de estudos durante seu período na LS, conciliando com o seu trabalho, conciliando com os plantões. Depois também conta um pouquinho para a gente sobre como foi cada uma dessas provas que você fez, o que aconteceu, qual o seu sentimento. Sim. Tá. A minha rotina de estudos, ela era bem focada, assim. Eu trabalho em regime de plantão, né? 24/72. Trabalho 24 horas e folga 3 dias. E o que acontece? No plantão, no início, assim, acho que no primeiro ano que eu voltei ali, depois que eu voltei com a LS, depois da pausa, né? Iniciei, pausei e retornei de fato. Depois que eu voltei, eu fiquei mais ou menos assim 1 ano e meio estudando loucamente, estudando assim de uma maneira quase que insana. Todo o tempo disponível que eu tinha, eu estava estudando. Inclusive, quando tinha tempo livre no plantão, pegava, me isolava ali em algum canto, puxava, eu comprei um tablet para mim, né? Puxava meu tablet, ia ler algum manual, ia ler lei seca, fazia algumas questões, fazia revisão. Então, o que acontece? Depois do plantão, eu chegava em casa, geralmente eu dormia ali umas 2 horas, né? Chegava 8 horas da manhã do plantão, fazia alguma coisa, tomava café, dormia umas 2 horas, acordava para almoçar, e aí começava os meus 3 dias de estudo, né? Almoçava, depois do almoço, estudava a tarde inteira. Eu vou dizer assim, eu não tinha muito um padrão, método Pomodoro, ou estuda 50, descansa 10, estuda meia hora, descansa 5. Eu estudava mais ou menos assim, eu engatava e ia embora até onde minha cabeça conseguia aguentar. Quando eu percebia que eu já estava errando questão besta, ou questão que eu já sabia, eu falei, minha mente cansou, vou parar. Aí eu dava uma pausa ali de uns 20 minutos, tomava uma água, um café e voltava. Então, geralmente, eu estudava a tarde inteira, de 1 às 6 horas da tarde, isso em pré-edital, de 1 às 6 horas da tarde, parava às 6 horas da tarde, assim, não como pausa, parava mesmo, daí eu ia tomar um café, tomar um banho, ia para a academia quando estava em pré-edital, e voltava da academia, fazia uma janta e voltava a estudar mais ou menos ali 8h30. E de 8h30 eu ia até mais ou menos meia-noite. E essa foi minha rotina, era minha rotina diária, quando não estava de plantão. Por 1 ano e meio eu fiz mais ou menos isso. Estudava, dava em média ali de 7 a 9 horas líquidas por dia, né? Isso contando o tempo, contando o tempo ali sentado. Fora que às vezes eu ia no mercado, fazia alguma coisa, puxava o celular, ficava vendo alguma coisa ali, tipo, coisa de meio de gente insana mesmo. Porque eu queria realmente avançar, queria melhorar. Eu tinha alguns pontos que eu sabia que eu precisava melhorar.
a FGV começou a pegar todas as minhas provas da minha área, e aí eu comecei a tomar pancada da FGV, queria vencer a FGV, então eu falei, cara, preciso realmente dar o gás. Em pré-edital, aí depois de um tempo, depois desse primeiro ano, eu meio que começou a gerar muito mais rápido as coisas, né? Eu já tinha visto a matéria várias vezes, já sabia aquele detalhe da FGV, de alguma coisa. Então, começou a reduzir, porque eu conseguia fazer as minhas tarefas muito mais rápido. Conseguia, ao invés de 7 horas tentando pegar o detalhe, aquele detalhe já estava ali, já tinha no meu resumo, eu já lia, já lembrava. Então, aí eu reduzi para aí ficou para uma média de 4 ou 5 horas por dia, né? Reduziu bastante depois desse 1 ano e meio. E aí, em pós-edital, eu voltava àquele ritmo alucinante. Eu lembro que um pós-edital que me marcou em relação a esforço e tempo foi do TCE Tocantins, que na última semana de revisão eu cheguei perto de 80 e poucas horas líquidas da semana, assim, sabe? De estudo efetivo. E Caramba. eu senti que surtiu um resultado. O que me pegou lá foi a discursiva. Veio um pouco fora do que eu estava muito bem, assim. Mas, assim, era uma rotina bem exaustiva, mas eu acredito que eu não sentia tanto cansaço no início ali, porque a vontade era realmente de ficar preparado, de conseguir alcançar. Então, por mais que estivesse cansado ali, dava uma pausa, tomava um café, esfriava a cabeça e voltava a estudar. E essa foi a minha rotina basicamente esses anos. Nos últimos meses, como eu falei, já tinha abaixado um pouco mais o ritmo, já conseguia estudar com muito mais efetividade, assim, em menos tempo, fazer a mesma coisa que eu fazia no início, por exemplo. E aí eu consegui girar bem mais as coisas. Fazer alguns comentários sobre o que você falou, que eu acho legais, assim, para o pessoal se motivar também, né? Se identificar com a sua trajetória. Uma coisa que eu sempre falo, né? Às vezes eu vejo muitas pessoas assim, e eu gosto dessas trajetórias de sucesso, de pessoas que conseguem os resultados bacanas, porque assim, eu vejo muita pessoa que está começando ali os estudos e fica assim, não, preciso entrar num pós-edital logo para poder me motivar, ou preciso entrar num pós-edital porque eu estou muito desanimada com os estudos, ou porque eu estou muito sem referência com esse pré-edital que eu não sei quando termina. E você falou, o período que você talvez tenha mais dado gás ali, né, fora o pós-edital de Tocantins, foi nesse 1 ano e meio ali, depois que você voltou para a LS. E isso é o que eu chamo assim de tesão de ficar pronto logo. Né? Você estava com gás Sim. Porque você queria ficar pronto logo, você queria competir, você não estava com tesão que era um pós-edital específico, porque você estava esperando um concurso específico, você simplesmente queria logo, né? Então era esse tesão de ficar pronto logo. E eu vejo muito isso faltando nas pessoas de modo geral. Mas nos aprovados eu vejo isso. Eu vejo a pessoa assim, olha, eu quero fazer o certo, eu quero fazer o que vai me dar resultados. Eu não quero só fazer uma prova logo. Né? Eu quero ficar pronto e eu quero ficar pronto da melhor forma. E quero que isso seja logo. Né? Então eu vejo muito isso nessa sua fala. E uma outra coisa que você falou, que eu achei, duas outras coisas que você falou que eu achei legais também. Várias coisas que você falou que eu achei legais, mas vou comentar uma aqui. Sim, sim. Você relata que você foi, com aquele mesmo tempo que você tinha, você foi conseguindo fazer muito mais coisa, porque você ganhou agilidade, isso é normal, quando a gente está começando o estudo para concurso, por mais que a gente tenha estudado no colégio, na faculdade, o estudo para concurso é completamente diferente, então você tem que aprender a lidar com aquela nova realidade, e você começou num ritmo, no começo, né, você fazer um determinado volume de coisas ali te demanda muito mais tempo e energia, mas com o tempo você vai ganhando agilidade e maturidade no conhecimento, é o que você falou, a questão dos detalhes, né, às vezes você ficava 7 horas para pegar um detalhe, mas depois esse detalhe já estava na sua cabeça e estava no seu resumo também. Então, esse é outro ponto, né? Os resumos você foi aprimorando ao longo dos seus estudos. Então, o resumo ele é dinâmico também, isso é importante demais. O resumo ele vai refletindo o seu amadurecimento nas matérias e bons resumos vão garantindo que você também, junto com a maturidade, obviamente, vai ganhando agilidade no seu estudo. Né? Então, seu estudo não só fica efetivo, como fica muito mais eficiente. Outro ponto que você comentou que eu achei bacana também foi essa questão, né, de você, a cada pós-edital que você ia fazendo, a cada planejamento, você ia se aprimorando nas coisas. Então, no Tocantins, né, você se preparou muito bem, mas veio favorável para você. Então, o conhecimento ele é cumulativo. Né? Você já tinha feito a base, você já tinha passado por planejamento experiente, já estava fazendo alguns pós-editais, e você, a cada pós-edital, ia evoluindo um pouco. A gente vai ver nos seus desempenhos
que a variação nos desempenhos não foi tão grande. Você ficava sempre na mesma faixa de desempenho ali. Mas na prática, obviamente, o desempenho é extremamente importante, ele é uma métrica objetiva, mas na prática tem toda a questão psicológica, a questão da agilidade, a questão de estratégia de prova. Então, todo esse seu conhecimento a nível de concurso público é cumulativo. Você foi melhorando a cada nova etapa. E, por fim, o último comentário que eu queria fazer sobre o que você falou foi a questão de sangue nos olhos, né? Você sempre teve o sangue nos olhos em cada concurso que você fez. Então, você ia lá para brigar. Você nunca fez um pós-gestal meia-boca, mesmo com sua rotina de plantões, mesmo com os atrasos que você tinha. Que, gente, para quem trabalha, para quem tem rotina de plantão, é normal, né? Esse tipo de coisa a gente vai trazendo aqui para vocês verem que é normal, né? O aprovado também passa por isso. Eu também tive atrasos nos meus primeiros pós-gestais. Mas normal, exatamente. Mas isso aqui é um diferencial importantíssimo. O sangue nos olhos, a tua vontade de vencer. Então, vai bater o cansaço? Vai bater o cansaço, mas você vai superar esse cansaço e vai realmente dar o seu melhor ali, explorar o tempo que você tem, que você não tem, para poder fazer fluir aquele estudo, né? E outra coisa que você falou também, agora eu perdi o que eu ia falar. Esqueci de comentar, mas se eu lembrar, eu falo de novo. Eu falo. Tá bom, tá bom. Deixa eu ver aqui se eu... Sangue nos olhos, cansaço... era isso. Tinha uma outra coisa importante para falar, mas eu vou lembrar depois. Tá bom. Mas beleza, então você contou pra gente como é que era a sua rotina, né? Aí eu vou contar para vocês que o Josué, ele tinha muitos atrasos. Eu não sei se eu não vou mostrar aqui não, o relatório de metas, mas era todo vermelhinho. O vermelhinho indica os atrasos dele. Sim, mas os atrasos dele, vermelho. Na maioria das vezes, eram atrasos curtos, né? Atrasos... tudo vermelhinho, né? Atrasos curtos, de 1 a 5 dias, tá? Em média. A maioria dos atrasos, 1 dia, 2 dias, atrasos curtos. Provavelmente por conta da rotina de plantão, tá? Tinha uns atrasos mais significativos, né? Alguns desses atrasos foram logo que ele voltou, então eu até anotei as metas que você teve os atrasos mais significativos, superiores a 10 dias. Sim. Foi a meta 3 e a meta 4, que foi quando você estava voltando aos estudos, depois da interrupção da LS. A meta 10 e a 13, percebam que essas primeiras metas foram quando ele voltou aos estudos da LS. Isso, não sei o que aconteceu especificamente, se você lembrar, você pode contar aqui pra gente, mas eu desconfio que possa ter relação também com a mudança, né, do estímulo. O que foi que aconteceu? Foi exatamente, eu imaginei, coloquei uma carga horária na semana e imaginei, por exemplo, estar bem em alguma matéria segundo a minha métrica, né? Até então, sozinho, né? Não, por exemplo, eu lembro muito bem, foi contabilidade geral e pública que aconteceu isso. Na minha cabeça, eu estava bem. Falei, não, estou bem, eu sei esse assunto. E aí chegou nas metas, chegava a bateria de questão, chegava algum assunto, e eu falei, nossa, esse assunto aqui não estava no meu material. Nossa, eu tomei um pau nessa bateria de questões porque eu sei esse assunto. E quando eu ia ver os comentários do TEC, alguma coisa assim, eu não, de fato estava falhando demais nesse assunto. E o que aconteceu? Eu tive que correr atrás. Eu tive que pegar, cair para a teoria junto com a... E aí começou a embolar. Até eu acertar isso com o consultor e tal, esse tipo de coisa. Eu preciso, que eu tô mal, acho que eu preciso fazer de novo, alguma coisa assim. Eu tentei abraçar, sabe? Tentei abraçar tudo. E aí vem a rotina de casa, o trabalho, e acabou que atrasou demais, aí acabou atrasando até demais. Foi basicamente isso que aconteceu nessas primeiras, assim. Fora o tempo que às vezes eu achava que daria tempo e não dava. Não, preciso reduzir aqui, porque essa carga horária que eu falei que tenho aqui disponível, eu acho que ficou apertado demais. Então foi mais a questão de ajuste de horário com as disciplinas, com a autopercepção da disciplina, da matéria, né? Da matéria que tinha que estudar. Isso é algo extremamente comum, sabe, Josué? A gente, né, a gente tende, acho que em relação a tempo, né, a gente tende a superestimar o tempo que a gente tem disponível. Então, isso é normal, de estimar mal a carga horária. E quando a gente entra numa metodologia nova de estudos, a gente acaba precisando fazer esses ajustes mesmo. Então, é super plausível isso que você falou. E outro ponto que você comentou que eu achei super importante foi isso, você teve uma autopercepção. Isso já é um reflexo da maturidade que você tinha, porque você foi capaz de perceber que a sua assimilação daqueles assuntos não estava legal. E a tua decisão nessa situação foi extremamente importante, porque muita gente encara os estudos como cumprir tabela. Eu tenho que estudar X horas líquidas por dia, isso é suficiente, não é tudo. Eu tenho que estudar tais assuntos que estão aqui na minha meta. Não importa se eu aprendi isso bem.
No seu caso, você vê que você identificou que isso não estava bem assimilado, né? E foi por sua conta mesmo buscar sanar essas dificuldades, buscar melhorar os seus resumos, melhorar o seu material de revisão. Isso é extremamente importante. Então, que fique claro para quem está assistindo aí a trajetória do aprovado que estudo não é cumprir tabela. Não é cumprir tabela de horas líquidas e também não é cumprir tabela de conteúdo. Você precisa fazer isso com qualidade, mesmo que resulte em alguns atrasos. E mesmo que resulte em alguns ajustes. Alguns ajustes, como o José falou, para reduzir um pouco a carga horária, para compatibilizar. O principal é que era um planejamento ficasse um planejamento compatível com a realidade dele e que ele conseguisse executar com qualidade. E aí tiveram mais alguns atrasos mais significativos lá para a meta 23, mas esses foram bem mais espaçados. Ó. Ele veio da meta 13, aí depois só na meta 23, que ele teve um atraso significativo, depois só na 61, 68 e 70, que já foram mais nessa reta final. Acho que foram esses últimos foram da Câmara dos Deputados já. Esse você lembra o que aconteceu? O da 23 eu não vou lembrar. Eu não vou lembrar o que aconteceu. Assim, de fato. Mas geralmente algum atraso acontecia ou por algum problema de saúde ou familiar, ou por questão da disciplina em si, por exemplo, como aconteceu, de eu querer buscar alguma coisa mais profunda. Eu sei que eu não vou lembrar em qual meta, em quais metas isso aconteceram, mas aconteceu, por exemplo, eu lembro, em alguma das metas eu devo ter atrasado alguma coisa, porque a FGV começou a cobrar a literalidade de NBCTA, de auditoria, né? E aí os materiais de estudos não tratam direito, tratam básico, e aí eu tive que comer norma mesmo. E acabou que, às vezes, isso era um erro meu, que eu tive que trabalhar demais, que era querer me aprofundar naquela hora, porque eu ficava desesperado que eu não sabia. Eu falava, meu concorrente sabe isso aqui, cara. A galera está comentando no TEC sobre a norma, eu não sei a norma, então eu preciso pegar essa norma, eu preciso ler isso aqui, eu preciso decorar essas normas, e às vezes eu acabava encavalando na meta, falei, não, eu vou ter que arrumar um tempo para colocar essa norma aqui, para não atrasar a meta. Acabava que atrasava a meta. Assim, geralmente era isso, ou era problema de saúde, sabe? Eu não lembro de outra coisa atrapalhar as metas. Legal. Normal, assim, né? São coisas que fazem parte do processo, isso que você falou. Né? A vida está acontecendo enquanto a gente está estudando, então a gente vai ter problema de saúde, o familiar vai ter problema de saúde, a gente vai ter problemas pessoais, a gente vai ter intercorrências ao longo do estudo. E essa questão de você atrasar para se aprofundar, assim, mais uma vez, né? É um atraso que, nossa, se todo mundo atrasasse por isso, estava bom demais. Né? É um atraso que melhora muito a qualidade do seu estudo. E aí, para quem quer saber também, a média de tarefas que o Josué fazia no pré-edital estava na faixa de umas 12 tarefas. E em pós-edital, uma média de 14 a 18 tarefas que ele fazia. O planejamento, acho que o mais longo que ele fez tinha 18 tarefas, não foi isso? Acho que foi da Câmara. Foi. Esse da Câmara foi legal. Aí você já falou um pouquinho, mas eu vou perguntar agora de uma forma mais específica. Foi legal? Ok. Vou te perguntar de uma forma mais específica agora. O que era diferente na sua rotina de pré e pós-edital? Em pré-edital, eu focava a rotina basicamente ela era a mesma, né? Tipo, era acordar, como eu falei, acordar, tomar um café, estudar, fazer as minhas metas. Nos últimos pós-editais, o pré-edital, nos últimos meses, o pré-edital eu tinha uma carga horária um pouco menor já, né? Ficava ali entre 4 a 5 horas por dia de estudos efetivo e depois tinha algumas coisas a mais. No pré-edital, o que mudava? Eu realmente ia para o tudo ou nada, sabe? Tanto que eu parava até de ir para academia. Tanto que eu tive, esses anos, eu tive ida e volta para academia várias vezes, assim, e até desanima nessa parte de academia, de cuidar um pouco da saúde. Mas, assim, por quê? Porque meu foco total era o pós-edital, era dar o meu máximo ali para ver se eu conseguia ir bem na prova. Então, tudo girava em torno do pós-edital. Eu acordava, eu ia dormir pensando no pós-edital, acordava, estudava todo o tempo disponível que eu tinha durante o dia, era basicamente o dia inteiro estudando, era de manhã, à tarde, à noite, parava de ir para academia, parava de
de fazer quase tudo. Era basicamente comer, dormir, estudar e tomar banho. Era isso que eu fazia no pós-edital. E sangue nos olhos. A rotina de estudo mudava porque eu focava mais em questões e revisões específicas, né? Tinha matéria que eu nem precisava revisar mais, assim, olhar para o meu resumo, era basicamente pegar a bateria de questões, ir para o TEC, fazer, ver o que eu errei, se sobrava tempo, por exemplo, assim, fiz a minha meta de hoje, sobrou tempo, voltava para o TEC, ia fazer questão e tentar pegar alguma coisa específica da banca. No meu caso era FGV, pegou todos os meus concursos, então eu ia tentar aprender algo específico da banca para melhorar. Porque eu via que nas provas eu sempre via com algo novo que me dava uma rasteira. Falava, FGV, tem que pegar, então tem que pegar o jeito. E era mais ou menos isso. A rotina em si, a rotina diária, de afazeres diários, não mudava muito, né? Mudava mais era a intensidade. A intensidade mudava. Estou anotando aqui as coisas que eu quero comentar para não esquecer. Tá. Algumas coisas que você falou, eu me identifico muito com a sua fala também, porque eu me identifico muito com o que você falou em relação ao pós-edital, né? Era tudo ou nada. Esse sangue nos olhos, eu tinha isso também. E aí eu vejo muita gente querendo entrar em pós-edital como fosse gincana. Né? Pós-edital é brincadeira. Vou ali no pós-edital para dar uma motivada. Vou ali no pós-edital, que pode ser a pessoa que às vezes não tem a base formada. Vou ali, vou ver, porque vai que, né? Vai que. Uhum. Enquanto isso, né? Você falava assim, poxa, meu concorrente sabe a norma e eu não sei. E a gente, né, poxa, tô estudando pra caramba, tô fazendo o processo direitinho e eu sei que ainda me falta. Enquanto isso, a pessoa vai ali fazer achando que vai que eu passo, né? Não é o pós assim. Extremamente cansativo, né? Isso que você falou, eu me identifico demais, porque também foi assim minha rotina, né? O pós extremamente cansativo. Quando eu decidi entrar num pós-edital, eu acho que você talvez também, era aquela decisão falando, nossa, mas minha rotina vai ficar de cabeça para baixo de novo, eu vou ter que arrumar tempo onde não tem, vou ter que abrir mão de fazer um monte de coisa que eu gosto, vou ter que negligenciar um pouco minha atividade física, vou ter que abrir mão do meu tempo de lazer, meu tempo com a minha família. Então, pós-edital é sinônimo de sacrifício. Né? Esse é o sangue nos olhos, né? que é importante demais para você conseguir ter resultados grandes em concursos grandes. Né? Então, eu vejo muito isso em você, essa questão do sangue nos olhos. Você sempre entrou de cabeça, né, em todas as suas preparações. E, obviamente, se cansou muito no processo. Né? Com certeza. Outra coisa que você mencionou também, que eu achei legal, o contato menor com as revisões no pós-edital, né? Assim, para algumas matérias específicas, você já tinha muito com essas matérias no planejamento regular, né? Você já tinha feito revisões muitas vezes, e aí, quando você vai para o pós-edital, você não tem necessidade de ficar voltando naquele mesmo material de revisão, porque a parte teórica já estava na sua cabeça. Então, você, não, deixa eu revisar pelas questões mais cabeludas aqui, porque se caiu uma, eu sei pelo menos reproduzir. Então, isso é normal. Não sei com quais matérias você tinha isso, mas eu também tinha isso com as matérias, por exemplo, português, raciocínio lógico, mesmo da FGV, né? Você não vai ficar revisando teoria, não é isso que você sente falta, é revisar aquelas questões mais cabeludas, pô, deixa eu ver como é que a banca cobra isso, como é que eu vou desenrolar isso aqui, né? Então, isso também é fruto do seu amadurecimento. Você só chegou nesse estágio porque você passou por muita revisão de questão, por muito reforço teórico quando você viu necessidade. Então, isso já é um estágio assim de que você questão da intensidade, né? O estudo regular, obviamente, você vai ter etapas de estudo teórico, etapas de estudo mais por questões, mais por revisões, mas o que mais muda mesmo, você chegou no ponto, é a intensidade. O estudo regular, ele é tão importante quanto, na verdade, é até mais importante que o pós-editado. Então, você precisa de muito mais intensidade. Mas, em termos de relevância, cada um no seu devido momento, no seu devido lugar, digamos assim, né, todos são igualmente importantes. O pós-edital não é mais importante que o regular, nem o regular é onde que é mais importante que o pós-edital. Mas, enfim, a questão da intensidade é muito marcante. A questão do sangue nos olhos, mas na questão de carga horária também, né? Porque a carga horária tende a ser muito mais pesada. E é verdade. Agora eu queria compartilhar aqui com o pessoal os seus desempenhos. Para o pessoal ver, né? Matar a curiosidade aí de como é que é o desempenho do aprovado. Porque às vezes as pessoas ficam...
Ó, eu vou te falar que eu tinha uma crença, eu não sei você, mas eu tinha uma crença de que eu tinha que ter 100% em tudo para ser aprovada em concurso. Você já passou por isso? Não, pior que não, olha. Na verdade, eu sempre mirei Não. acima de 80%. E ultimamente eu estava mirando acima de 90%, né? Porque realmente tava bem complicado. A FGV tava pegando pesado. Eu falei, não, eu preciso ficar acima de 90% para vencer, para conseguir alguma coisa. Os 100% eu achava utópico para mim, sabe? Eu falei, eu não vou fechar uma prova, assim, não vou conseguir fechar uma prova. Aí eu não deixei de lado, assim, mas acima de 90 eu sempre mirei. Nem sempre consegui, né? Mas sempre mirei. Mas chegou muito perto. Mas essa questão dos 100%, eu também não esperava fechar a prova, não, sabe? Mas é aquela crença, porque alguém tá gabaritando alguma coisa, então preciso gabaritar também. Aí eu tinha essa crença, eu fui desconstruindo isso com o tempo, né? Quando eu entrei para a questão dos relatórios das análises de desempenho que faziam os comparativos com os outros alunos, me acalmavam muito o coração, porque eu via que eu estava sempre muito acima da média, mesmo estando muito longe dos 100%, mas é aquela máxima maquiavélica, né? Você mira no ponto mais alto, porque a flecha vai cair, de certeza. Com certeza. É bem isso mesmo. Deixa eu apresentar aqui a tela. Mas a tua mira deu certinho, viu? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Achei. Pronto. Olha aí. Vou dar um zoom aqui para dar para ver melhor. Então, estamos aqui na plataforma. O José fez vários planejamentos, como eu disse. Então, no Prime, que foi um desses primeiros planejamentos que ele fez, a gente identifica aqui, ó, alguns muito bem já. A administração geral, eram os desempenhos mais baixos dele. Depois, seja é Santa Catarina. Não tem outro antes? Deixa eu ver. Da CGE. Caiu. Acho que eu caí. Isso, tinha caído. Deixa eu voltar com a tela aqui. Minha internet não está muito abençoada, não. Vamos lá. Vamos lá, voltar a tela aqui. Colabore comigo agora. Então, agora os desempenhos do Tocantins, ó. A gente já vê uma melhora importante aqui, especialmente em contabilidade geral. Foi uma prova que você falou que você se dedicou muito, né? Mas a gente observa que em relação ao planejamento anterior, que a média foi de 86%, aqui você já estava com uma média geral de 87%. Uhum. A gente já teve uma melhora geral, total de 88%. Sim. E por fim, não, por fim não, ainda tem mais um. Ó, aqui, administração pública 90%, contabilidade geral 87%, você foi melhorando, especialmente 84%. Português já tinha atingido os 86%. E aqui, no geral, estava com 88%. E na Câmara dos Deputados, que foi um dos últimos que você fez,
Sim. Nas matérias de base da área de controle, por exemplo, 93%, contabilidade geral 81%, cursos 91%, constitucional 90%, ou seja, matérias bem de base mesmo, 85%, raciocínio lógico, você sempre teve bons desempenhos. Aí em português teve aquela quedinha, né? Isso, português da FGV, né? Por conta, provavelmente, da banca. E o inglês técnico. Tributário também, desempenho. Vou esperar a gente voltar aqui que... Não, voltando. Então, mostrando assim, essas oscilações no desempenho são normais, cada preparação é uma preparação. O José sempre teve bons desempenhos nos planejamentos dele, mas ele foi, como ele disse, pensando nessas oportunidades de melhoria que ele teve ali. Né? Pensando, especialmente em contabilidade geral, a gente vê uma melhora mais expressiva, em estatística. Nas matérias de base, embora ele sempre estivesse bem, ele conseguiu ir melhorando ao longo do tempo. Né? Outro ponto importante, as matérias do núcleo duro da área dele, as matérias da área de controle, então contabilidade pública, AFO, ele estava sempre bem nessas matérias. A auditoria governamental eu nem me atentei aqui, mas estava tudo verdinho. Então você provavelmente estava muito bem também. Deixa eu ver se eu acho aqui algum. A auditoria governamental 89%, a administração pública 86% em um dos planejamentos. Então, desempenhos nessas matérias primárias da área de controle sempre muito bem. Isso é determinante, né? Até outro ponto que eu acho legal comentar para o pessoal que está nessa rotina de estudos, às vezes a pessoa fica querendo incluir outras matérias sem estar dominando essas principais. E isso é importante demais. É importante que você primeiro domine as matérias primárias da sua área para depois incluir outras matérias mais secundárias, né? Por exemplo, na área de controle a gente falaria em estatística como sendo uma matéria mais secundária, tributário não é uma matéria da área de controle, né? Então o tributário só foi entrar no seu ciclo mais para frente. Sim. Então, antes de pensar em incluir outras matérias, domine essas matérias primárias, como ele fez ali. Ele identificou essas dificuldades nessas primárias, como contabilidade geral, como auditoria, e foi atrás disso, foi atacar isso, sempre buscando melhorar, mesmo que tenha resultado em atrasos. Agora, vamos lá. Conta pra gente, José, um pouquinho das suas experiências de prova, né? Você fez diversas provas ao longo da sua trajetória. Sim. Conta um pouquinho sobre como é que foi, né? No Tocantins você falou que você foi bem na prova objetiva, mas foi a questão da discursiva. E nas outras provas, CGE Santa Catarina. E, principalmente, é que todo mundo quer saber, a de perito criminal do Paraná. Vamos lá. Eu acho que o primeiro pós-edital que eu fiz com a LS, depois de voltar, foi TCE Santa Catarina. Fui para o tudo ou nada, mas sempre tive esse sangue nos olhos, a vontade de ir para tudo ou nada. Então, eu estudei também insanamente, mas eu sempre fui realista. Falei, como eu estou voltando agora com a LS, muito provavelmente, talvez eu não vá ter um resultado expressivo. Eu queria ir lá e tentar ficar no cadastro de reserva, tentar chegar perto e me forçar, me elevar, né? Falei, então, vamos para tudo ou nada. Fui para tudo ou nada, tive um resultado legal, mas não deu. E continuei. Daí continuamos. Eu acho que eu voltei para o Prime ou fui para o controle. Eu acho que a próxima prova que eu fiz foi TCE Tocantins. O próximo pós. Não, foi TCE Alagoas. Depois. Foi TCE Alagoas, e aí o TCE Tocantins saiu 2 semanas depois de ter iniciado Alagoas. Eu lembro que até conversei contigo sobre esse negócio de ficar pulando de galho em galho, mas o que eu queria era o TCE Tocantins, preferia o TCE Tocantins. E aí a gente mudou, eu lembro que até não teve demanda para o TCE Tocantins na LS, mas aí se fez um planejamento realmente personalizado ali, mesclou, e a gente entrou num pós-edital para o TCE Tocantins. E nesse, realmente, também sangue nos olhos igual, mas com mais esperança já na minha parte. E aí, esse foi, eu acho que o pós-edital em que eu mais me esforcei em relação ao estudo-esforço, em termos de esforço mesmo, esforço bruto, horas líquidas para mim é só uma métrica, né? É só para eu medir assim, o quanto que na minha cabeça eu estou me esforçando. Não quer dizer muita coisa, porque depende da eficiência do seu estudo. Mas teve muitas horas líquidas para mim, evolui muito em algumas disciplinas. Né? Eu vi que eu fiquei em algumas matérias ali,
muito bem, tanto que na prova do TCE Tocantins, em português da FGV, que era meu bicho-papão, assim, das provas que eu tinha feito da FGV, eu só errei uma questão de português, então para mim foi uma vitória, falei, matei o português da FGV, comecei a pegar bem. E as matérias eu fui bem, e a discursiva vieram duas questões, uma questão eu sabia, eu gabaritei a questão, e a outra questão me pegou, era alguma coisa de AFO, sobre limite de emenda impositiva. E aí me pegou, não lembrava os percentuais exatos, e aí acabou que eu perdi uma pontuação. Se eu tivesse ido bem, estaria com certeza nas primeiras colocações. Mas é isso. E aí eu lembro que eu saí dessa prova, a prova foi muito difícil. Para mim, eu acho que foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz, não por de dificuldade de prova mesmo, assim, de prova cascuda, de prova que eu olhei a prova assim e falei, meu Deus, até hoje eu olho e falo, meu Deus, como é que eu fiz essa prova? Eu realmente estava com muito sangue nos olhos, porque a prova foi difícil, foi questões bem capciosas e elaboradas, sabe? E eu saí da prova com a sensação de, tipo assim, pô, a FGV me matou, cara. Não vou conseguir nem fazer o mínimo, porque o nível Parece que nem de... foi com a gente, né? A gente nem reconhece a prova. Não, eu olhei assim e falei, eu saí com essa prova com dor de cabeça, né? Saí faltando ali uns 15 minutinhos e eu saí realmente com dor de cabeça da prova, assim, de tanto fumaçar na prova a cabeça. E aí eu saí da prova, assim, eu lembro, um calor do caramba no Tocantins, saí da prova, peguei Uber, fui pro shopping almoçar e fiquei lá, assim, falei, cara, não deu. Aí, na minha cabeça, pô, pelo menos eu me esforcei, pelo menos eu elevei muito o nível das matérias de controle, assim, pelo menos nesse pós-digital, eu elevei o sarrafo, então vamos seguir em frente. Não deu, na minha cabeça, não deu nessa, vamos voltar a parar as arestas e seguir. E quando sai o resultado ali, eu tinha ficado em 17º, né? Foi uma surpresa para mim. Eram 7 vagas imediatas, mas eu ficar em 17º, assim, depois do que eu tinha feito, eu fiquei feliz. Falei, pô, uma surpresa positiva, porque eu achava que não ia conseguir fazer os mínimos, né? E eu fui bem em algumas matérias. No português eu fui bem, na contabilidade pública eu fui bem, no AFO tinha ido bem também. O que me matou, eu acho que foi alguma coisa de geral. Eles cobraram alguns CPCs bem específicos e eu não estava tão bem. E qual outra matéria? Alguma outra matéria também não tinha ido tão bem e perdi uns pontinhos. E aí veio a discursiva. Mas esse pós-edital, para mim, eu lembro pelo esforço despendido nele, foi um esforço absurdo para mim. Eu gostei de ter feito aquilo, me senti desafiado e senti que eu venci o desafio de me esforçar. Só que eu me cansei bastante naquele pós-edital. E aí depois eu acho que veio da CGE Santa Catarina, que em termos de dificuldade de prova para mim, não sei se Foi. foi a CGE, a prova veio light. Eu lembro, a prova tranquila, assim, não veio uma prova justa, não veio nada dificultoso, nada absurdo como veio no Tocantins. Só que eu já cheguei exaurido, digamos assim, eu fiz o pós-edital, dei o meu melhor da CGE foi bem aquém do meu melhor do TCE Tocantins, talvez porque eu já tinha vindo do pós-edital, já estava cansado, mas eu dei o meu melhor, estudei tudo que eu pude estudar, só que chegou na CGE, eu não consegui render, a minha prova foi mal. Eu lembro que na minha prova mesmo eu cheguei muito cansado na prova. E aí eu fiz a prova, eu vi que a prova estava fácil, e pensei comigo, poxa, se eu tivesse te dado um gás a mais, conseguido dar aquele gás, essa prova seria minha. E não deu de novo, mas a prova, na minha concepção, assim, mais fácil, né? Mas não deu. E aí, da CGE, eu não lembro para qual a gente foi. Eu acho que não sei se eu voltei para o regular e continuei. Depois da A gente foi CGE, depois fazer a LESC, aí suspenderam a LESC. suspenderam a LESC. E eu acho que eu fiquei no regular. E daí veio a Câmara dos Foi para a Deputados. LESC. Na Alesc não teve prova, né? Não, Suspenderam, mas a gente foi para a LESC. A gente falhou um pouco o vídeo. Deu uma falhada no vídeo, eu não escutei. Nossa, minha internet está péssima, né? A gente foi para a LESC, aí fez um pouquinho de tempo da LESC, aí suspendeu e depois fomos para o regular.
Aí fomos pro regular. No regular eu voltei para atacar as falhas que eu tinha identificado nas outras provas, né? Quando veio prova e me veio falha, eu fui tentar matar essas falhas assim para não ocorrer de novo. E daí eu acho que fomos para a Câmara dos Deputados, não lembro. Câmara. Foi, Câmara. Câmara dos Deputados. Esse pós-edital foi um pós-edital em que, em relação a esforço, me exigiu muito menos do que nas outras, mas, novamente, sangue nos olhos, estudei bastante, tudo que eu podia, só que eu girei mais rápido, já estava girando muito mais rápido nas matérias, já não tinha muita falha para. Claro, essa falha a gente sempre tem, mas aquelas falhas que eu tinha identificado já tinha matado, só novas falhas que porventura viessem a acontecer. E eu fui para a prova, o concurso de alto nível na Câmara dos Deputados, para minha área era contador, analista contábil lá, e acabou que foi uma grata surpresa também. Eu fiquei, no final, acabei ficando em 40, né, do Brasil todo que fez a prova ali da minha área. Achei um bom resultado para mim. Tentei e novamente perdi na discursiva. Eu tive uma falha na discursiva ali, e essa falha me custou estar dentro ali dos classificados, né? É normal, aconteceu também no TCE Tocantins. E a discursiva para mim, a dificuldade da discursiva é que ela é um pouco subjetiva até do tema, né? Você tem que descrever sobre algo ou saber algo específico, por exemplo, se ele perguntar uma legislação específica e eu não lembrar, já era, né? Diferente de uma questão objetiva que eu tenho alternativas para analisar. Então, se torna mais difícil, meio que tem que cobrir realmente bastante conteúdo. E essas foram as minhas falhas nessas provas, né? A discursiva sempre estava me pegando alguma coisinha ali. Mas na objetiva eu fui bem, fiquei satisfeito com o meu objetivo. Também saí da prova, assim, eu saí da prova sem saber o que achar da prova. FGV geralmente fazia isso comigo. Toda prova da FGV que eu fazia, eu não tinha uma percepção real da coisa, assim, fui bem? Não, não fui. Geralmente ou eu achava que tinha ido mal, como o TCE Tocantins, ou eu saía sem saber, assim, muito, será que eu vou bem? Será que eu vou mal? Não sei, FGV, né? E aí, saindo o resultado da objetiva, fiquei feliz com o resultado, realmente briguei nas vagas, nas classificações. E aí, na discursiva, eu sabia que eu já ia um pouco mal e realmente faltaram uns pontinhos ali para eu figurar entre os classificados. Mas para mim isso foi um indicativo muito bom. Eu falei, poxa, num concurso desse nível, já estou brigando, já estou disputando pontos ali com o pessoal, então estou no caminho certo. Mas um pouquinho, eu lembro que você falava, só falta a banca da mole. Realmente, faltava a banca da mole na discursiva e alguma coisa que realmente destruísse a prova ali para entrar. E aí eu falei, não, vou continuar, né? Vamos continuar, esse caminho tá certo, é só realmente encaixar alguma coisinha para eu conseguir obter o êxito. Mas geralmente assim, eu nunca saí das provas com a sensação de, fui muito bem, fui aprovado, nossa, que prova fácil. Eu falei que CGE foi fácil em relação a outras provas que eu tinha feito, não que foi fácil. Mas mesmo na CGE, sair sem saber o que achar da prova, você vê, e agora? Como é que eu vou ser? Como que vai ser meu desempenho, né? A gente trabalha para dar o máximo que a gente pode, mas a percepção sempre foi uma incógnita para mim no pós-prova. Vou comentar algumas coisas que você falou, que eu estava anotando aqui. O primeiro ponto, assim, né, que apesar dos seus desempenhos, né, assim, apesar de você não ter passado não ter sido classificado nessas provas, e eu vi isso também muito na trajetória do Sérgio, meu marido, né? Você não estava sendo ainda classificado nas provas, mas você estava batendo na trave cada vez mais perto, né, em concursos mais relevantes, você se posicionando muito bem ali. Então, mesmo você olhar para a reprovação, que não é propriamente uma reprovação que você passou, foi aprovado, mas não classificou. Mas é você olhar para esse não sucesso, digamos assim, com um viés positivo de falar, olha, primeiro ponto, eu ainda tenho que melhorar, e que bom que eu tenho que melhorar, porque eu tenho uma nova oportunidade de melhorar para o próximo concurso. E você olhar para a reprovação também com feedback positivo, falar, poxa, eu não estou dentro das vagas, mas eu estou muito perto. E cada vez eu vou chegar perto, Sim. porque eu vou explorar essas coisas que eu tenho. Exatamente.
Travou de novo. Gente, calma aí. Voltou? Tá ouvindo? Voltou. Agora tô ouvindo. Voltou? Voltou. Então, essa questão de bater na trave é extremamente importante a nível de feedback, né? De ver que você está no caminho. Você não se desanimar com isso, né? Não se desanimar com o fato de você não ter classificado, mas usar isso como combustível para falar: olha, eu estou indo pelo caminho certo. Né? Isso é importante, porque muita gente acaba desistindo nessas situações, né? Mesmo que tenha ficado perto, e não olha para isso como um feedback positivo. O segundo ponto que eu quero ressaltar é a importância da discursiva, né? Em duas provas que você se dedicou, que você foi bem na parte objetiva, se você tivesse sido melhor na discursiva, você poderia ter ficado dentro das vagas. Sim. Não sei exatamente qual foi a dificuldade que você teve ali na discursiva, o que foi a questão do tema, se foi a questão da forma de escrever, se foi a forma como você revisou ele na reta final, mas a discursiva é extremamente importante, pensando especialmente em concursos de alto nível, né? Então, a discursiva é algo que não pode ser negligenciado, e eu digo negligenciado não no sentido de que você não tenha estudado, mas no sentido de que precisa ser treinado também, de que a gente precisa prever uma série de situações, e também precisa de estratégia para ser estudado. Um terceiro ponto que eu quero comentar é a questão do prova que você mencionou. Né? Você falou que após o pós-edital do Tocantins, você estava muito cansado e você não conseguiu imprimir tanto esforço no pós-edital da CGE Santa Catarina. Isso é um ponto também relacionado com aquilo que a gente falou lá no começo, né? Pós-edital não é gincana, né? E muita gente trata pós-edital como gincana e aí fica se cansando desnecessariamente em pós-editais, às vezes em pós-editais que nem fazem sentido. No seu caso, não, o Tocantins fazia sentido para você. Mas aí pensa bem, né? Você com a oportunidade de fazer a CGE Santa Catarina, se você tivesse se cansado num pós-edital que não era o que você queria, que não fazia sentido. Né? Então, pós-edital cansa, você ficar fazendo um pós-edital na sequência, atrás do outro. Você sentiu isso na pele, né? Cansa pra caramba. Com certeza, cansa demais. Obviamente, uma hora você vai cair, uma hora a conta chega, né? Se você faz, especialmente se você faz um pós-edital bem feito, como você fazia, com sangue nos olhos, é claro que é muito cansativo, você não consegue manter esse ritmo de altíssimo rendimento por muito tempo. A questão da percepção de prova que você mencionou, né, de nunca sair de uma prova onde que mandei bem, né? Você falou, a CGE Santa Catarina foi uma prova justa, mas você ainda não saiu com aquela sensação de arrebentei a prova, ou mesmo se tivesse ido com menos cansaço, você teria arrebentado na prova. Eu me identifico com o que você falou também, eu nunca saí com essa sensação de prova. Para você ver, né? Você faz Ceará, que eu fui a segunda colocada, eu achei que eu tinha sido eliminada na prova. Eu saí da prova e falei assim, gente, não sobrevivi à CESP. E na prova da FGV, que é aquela coisa, né, assim, desafiadora, uma da CESP. Então a gente fica meio sem referência mesmo. E normalmente isso para mim é bom sinal, porque assim, o Sérgio até fala, né? Isso é sinal de respeito à prova, respeito à banca, respeito com toda a sua preparação. Porque se você fala assim, poxa, eu dei meu gás aqui, eu dei meu melhor. Daí fala assim, não, gostei da prova, né? Gostei da prova. Aí você achou a prova fácil, e depois você se estrepou na prova, não passou dentro das vagas, né? Você não sabe nem o que te atropelou no fim das contas. Justamente. Então, assim, é um sinal de maturidade também, maturidade do conhecimento, porque você sabe o nível de cobrança que veio ali. Então, você é capaz de reconhecer que não foi uma cobrança fácil e respeitar isso, né? Respeitar todo o seu esforço despendido. E aí você realmente sai da prova com aquela sensação de, poxa, não sei como é que eu fui, né? Deixa eu esperar alguma coisa objetiva, como um gabarito, para saber como é que eu fui. Justamente. E aí, por fim, eu queria que você contasse pra gente, José, a questão dessa prova do perito penal, né? Você não fez uma preparação específica para ela. Então, conta pra gente como é que foi isso. Como é que foi essa prova especificamente? Eu não fiz, eu não fiz com a ALS, mas eu digo que a ALS fez essa prova comigo, né? Por quê? Devido a toda a preparação, devido a todos esses pós-editais, as orientações, tudo isso levou, né, a minha aprovação nessa prova. Então, sem a ALS eu não teria conseguido, de maneira alguma. Você não tem que falar, né, fazer isso. A gente está, no último edital, depois da Câmara dos Deputados, a gente entrou para a STN, né? E na STN comecei estudando ali, já foi um pouco mais complicado continuar uma rotina mais insana de estudos devido à gravidez da minha esposa, né? A gente conversava, foi uma gravidez de risco,
foi bem complicado, e a minha filha nasceu no início do mês, então foi complicado a STN, mas eu iria finalizar esse pós-edital e comecei com a STN. Acabou que, como concurseiro ansioso, a gente quer resolver a vida, e de volta e meia mesmo, ali estudando muito, sempre dou uma olhada no saudoso PCI concursos ali, para saber alguma oportunidade perto que tem para poder tentar fazer alguma coisa, tentar, claro, com estratégia. Isso a maturidade veio, né? Eu nunca tentei abraçar vários concursos ou várias áreas, isso eu sempre tive ciência que não é furada, mas eu lembro que você até fez um post algumas semanas atrás, alguns dias atrás, sobre o que você fazia às vezes, mesmo em pós-digital, surgiu uma boa oportunidade, você separava pelo menos um tempo ali para pegar uma legislação específica com estratégia e tentar encaixar. Eu acho que você passou numa prova, não sei se foi Campinas ou algum ISS ali de São Paulo, que você acabou passando na prova e fez isso, né? Você estava estudando para uma outra prova, tinha compatibilidade, fechou a estratégia, só pegou alguma coisa específica e foi fazer a prova, né? Basicamente foi isso que eu fiz agora. Eu estava na STN, com toda a bagagem que a gente já tinha tido das outras provas ali, dos regulares também. Quando eu olhei, saiu para a minha área, perito criminal contábeis. Como? Daí, foi Campinas mesmo. Saiu para a minha área. Gravando aqui. Ah, tá. Eu lembro que você fez um post, né, que tem que fazer uma estratégia, né, estudar certinho para ver se vai dar certo, para não cair em furado. E aí eu analisei o edital, toda a parte específica, que eram 80 questões. As 40 questões específicas eu não precisava nem pegar detalhe de revisar nada. As matérias que estavam ali já estava, como eu falei, estava ciclando só em questão mesmo. No máximo, alguma revisãozinha do meu resumo de algum bizu, mas teoria nada. A parte básica eu fui analisar, olhei o que tinha para pegar, era só basicamente legislação, né? lei seca, a lei do cargo, a lei do estatuto, alguma coisa assim, que isso a gente acaba tendo até uma certa habilidade de estudar depois para vários cargos, né? Sabe basicamente o que gostam de cobrar, esse tipo de coisa. E duas disciplinas, que eram medicina legal e criminalística, são disciplinas curtas e não têm complexidade. São basicamente nomenclaturas e classificações. Não tem assim uma complexidade para pegar. Eu fiz a análise e falei, olha, eu acho que dá, como eu estou girando a STN, eu estou conseguindo fazer as matérias, as metas assim, bem mais rápido, como eu falei, né? Estou fazendo matéria, está sobrando um tempinho. Se eu não tivesse essa prova, eu iria pegar esse tempo e reinvestir na STN, fazer mais questão, ler alguma coisa da FGV, para tentar pegar a STN dessa vez nas vagas ali, ficar dentro, né? Mas essa prova veio, eu falei, olha, eu acho que dá para tentar pegar, vamos tentar. E aí eu peguei algumas semanas, fui introduzindo a legislação, né? Essas disciplinas ali foram assim bem tranquilas de pegar, não é uma estatística, não é algo assim realmente mais cascudo para pegar, é basicamente legislação. E aí eu fui ruminando essa legislação, fui lendo, fui estudando, pegando os PDFs ali. Chegou no dia da prova, eu fui fazer a prova, querendo, como posso dizer, nunca mirei ficar ali nas cabeças, assim, tipo, eu quero ser o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Não, eu quero classificar pelo menos entre os 10 para ter chance no concurso ali, né, de seguir as etapas e ser chamado. Essa era a minha ideia. E eu não fui brincar na prova, tipo, eu vou ver o que dá. Não, eu tinha estudado, a parte específica eu já estava me garantindo, né? Fiz uma mega revisão antes de tudo, de todas as matérias que tinham ali, e fui para a prova. E saí da prova novamente com a sensação, tipo, e aí, será que vai dar? Não sabia o que achar da prova, né? Falei, nossa, vamos ver, né? O que vai sair dessa prova. Eu confesso que foi uma preparação bem mais, como eu posso dizer, tranquila em relação à cobrança, em relação à pressão, sabe? Eu fui fazer a prova despressurizado. Fui fazer a prova, assim, já meio que realista. Tipo, falando, não, eu tenho conhecimento, já estou vindo de outras provas, vamos ter calma, vamos fazer o melhor que a gente pode. Fiz minhas revisões e fui para a briga. E aí, saindo da prova, eu lembro que eu saí com a sensação novamente de sem saber o que achar, assim, será que vai dar?
Falei, pelo menos reprovar eu acho que eu não reprovo, né? Os mínimos eu vou fazer ali, que tinha os mínimos para fazer. Falei, o mínimo eu acho que eu vou fazer. Vamos ver o que, é que vai sair depois ali, se eu vou seguir nas próximas etapas. E aí, a discursiva, veio discursiva comum, né? Aquela discursiva não foi específica, não foi aquela questão da área, foi uma discursiva comum. Nessa discursiva comum, já tinha me preparado bem para ela, que eu sabia já a importância da discursiva. Eu falei, não, então a discursiva eu preciso estar bem, que nas outras provas o que me puxou o pé foi a discursiva, então eu preciso estar muito bem na discursiva. Estudei bastante a discursiva, peguei a banca, o perfil filosófico da banca para saber o que eles gostavam de cobrar, qual a maneira que eles gostavam de ver ali as discursivas comuns, né, redação escrita, porque é um tema muito aberto, às vezes a banca gosta de ir para um determinado lado. Fui atrás disso, justamente para tentar incluir nas minhas leituras, no meu estudo para discursiva, alguns argumentos, algum conteúdo do que a banca gosta, né, justamente para mirar nessa discursiva, para não me puxar o pé depois. E foi isso, foi uma preparação, foi árdua, né? Não vou dizer que foi fácil, seria demagogia, né? O concurseiro vem falar que é fácil. Consegui conciliar com a STN, fui fazendo, até porque os assuntos eram parecidos, contabilidade, né? E daí fui fazer a prova, saí da prova sem saber o que achar e esperei. O gabarito saiu no outro dia, no dia que eu fui corrigir a prova, e eu fui sem acreditar, né? As primeiras 10 questões sem nenhum erro ali, aí eu comecei a ficar nervoso, comecei a ficar, cara, será que vai rolar? Será que é essa a prova? E aí fui corrigindo, cada vez menos erros ali, tipo, a cada 20 questões um erro, eu falei, não, eu até parei assim, respirei, falei, pô, não é possível, cara, tá errado isso aqui, eu tô corrigindo errado. Voltei no gabarito para conferir se era o meu gabarito mesmo, para ver se eu não estava conferindo errado. E quando chegou no final, eu tinha feito ali quase 90% da prova. Aí eu falei, pô, isso é o que eu estava mirando nas últimas preparações, né? Fazer mais de 90% da prova. Acabou que com as anulações e os recursos das coisas, eu fiquei com 96% da prova, se eu não me engano. Eu fiz 75 de 80. E a discursiva valia 20 pontos. Eu fiz 19,5 de 20. Né? A banca só me tirou meio ponto mesmo ali. Foi bem dentro do que eu tinha estudado, né? Fui pegar o perfil filosófico da banca, construir alguns argumentos em casa mesmo para jogar, caso a banca determinasse. Realmente dei o gás na discursiva para não me puxar o pé. E aí ficou excelente. Eu nem acreditei. Eu acho que até hoje a minha ficha não caiu de fato. Assim. Eu acho que só vai cair quando eu estiver nomeado, trabalhando no cargo. Legal. Duas coisas que você comentou que eu achei legais, né? Você foi pesquisar o perfil da banca. Isso foi algo que você fez já, né? Quando você estava estudando para um concurso específico, já depois de ter feito toda a base, já ter feito todo o estudo teórico, já ter treinado questão pra caramba, já ter feito um monte de prova, aí sim você foi se preocupar com essa nuance de procurar o perfil da banca, né? Então isso é a cereja do bolo. Depois que você tem todo o resto muito bem estruturado, aí sim você vai procurar esse detalhe que é extremamente importante, sim, mas não é algo para por exemplo, um concurseiro iniciante, um concurseiro que está entrando ali no experiente se preocupar. E o segundo ponto que você comentou Ai, gente, vai fugir da minha cabeça de novo. Questão de você conciliar com o STN, né? Acaba que, no fim das contas, prejudica um pouco a preparação para o STN, que ficou prejudicada, no fim das contas, por outros fatores também. Sim. Você tomou cuidado com a questão da discursiva, a sua preparação foi muito mais leve, porque você não estava, talvez, depositando tanta expectativa nisso, né? E a questão, apesar da sua surpresa, né? Você vê que ironia. O cara se prepara pra caramba, estuda anos, faz um monte de pós-edital, e aí toma um susto e o desempenho desse na prova. Como é que pode, né? Mas os seus desempenhos refletiram, né? Todos os seus desempenhos que você já vinha tendo anteriormente, o fato de você estar mirando no 90%, você acabou atingindo, né? No fim das contas. A prova finalmente, né? A banca te deu mole, uma banca te deu mole, e aí veio o resultado, né? Primeiro lugar. E aí, você falou, né? Só vai cair a ficha depois que você for nomeado, mesmo assumir. Mas aí
tirando isso, né? Como é que está esse sentimento agora? Passada a surpresa ali de ter visto aquele resultado, né? Já quase errando uma questão a cada 20. Como é que foi esse sentimento? Como é que você está se sentindo agora? Está animado? Ó, assim, como é que eu posso dizer? Claro, tô animado, muito agradecido, sentimento de gratidão, assim, sabe, a Deus, e sentimento de dever cumprido, sabe? É o sentimento de que eu consegui, eu cheguei lá no que eu me propus a fazer, né? E parece assim que depois de tanto, quando a gente começa essa trajetória, parece distante, lá no início, nossa, eu tenho uma caminhada gigante para fazer, tem uma maratona para correr, né? Tem que subir um morro aqui e tem que chegar no final lá em cima. Parece difícil, você olha, né? E é um trabalho de formiguinha, né? Cada vez você vai chegando mais perto, chegando mais perto, chegando mais perto. E aí, quando chega, assim, não é que, não é que não tenha felicidade, mas parece que já é algo que no fundo você sabe que vai acontecer. Pelo seu esforço, pelo seu trabalho, pelo que você passa, o que você se esforça, é uma surpresa e também não é uma surpresa. É uma surpresa, né? O resultado, você está ali, aquela felicidade, conseguir, né? Estou aprovado na vaga, nossa, que felicidade. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o seu subconsciente sabe que esse dia chegaria, né? Porque eu nunca coloquei na minha cabeça a possibilidade de existir. Não existiu, assim. Ah, não, nem que eu demore 10 anos para passar no concurso, seja o ponto fora da curva ali, demorei mais que todo mundo, eu vou passar, eu vou estar lá, um dia eu vou estar lá. Então a surpresa chega porque eu acho que a surpresa chega porque é no momento que a gente não espera, né? Mas assim, a gente sabe que um dia vai chegar. Essa certeza eu sempre tive, porque eu não ia desistir, eu ia estudar até passar, nunca passou pela minha cabeça as reprovações, nos momentos mais difíceis ali, de falar assim, vou parar de estudar, vou fazer outra coisa. Não, sempre com a resiliência, não deu aqui, vamos levantar, sacudir a poeira e reiniciar o trabalho. E vamos lá, e vamos para frente. Tô cansado. Algumas vezes, né, conversamos, eu falei, tô muito cansado, já tô exaurido. Dá uma pausa, respira uma semana ali, faz alguma coisa. Apesar de que o concurseiro não consegue relaxar, né? Tipo, algumas vezes eu tirei uma semana ali, mas era a semana inteira meio que planejando, não, semana que vem eu vou fazer isso, já vou entrar com aquela revisão e tal. Mas é isso, faz parte. E, assim, como eu falei, a surpresa para mim eu acho que foi o momento. Eu não esperava nesse momento. Eu esperava que demorasse mais um ano para eu conseguir passar, sabe, alguma coisa. É uma surpresa, é uma felicidade imensa. Ainda mais que minha filha chegou agora, né? Chegou no momento perfeito. Ela chegou, a aprovação chegou, consigo ficar mais tranquilo, né? Consigo agora curtir um pouco mais. E assim, ainda não caiu a ficha, como eu posso dizer, né? Não, aquela ficha assim, você está aprovado, você já passou. Se você quiser parar nisso aí, você para, você está aprovado, é só esperar. Não caiu ainda. Tá? Acho que a mente está demorando a desacelerar assim, do concurso, sabe? Da rotina de estudos e tudo mais. É difícil desapegar, né? Quando a gente fica tanto tempo estudando, é até difícil. Fala assim, o que eu vou fazer com esse tempo todo agora? Justamente. Vê que, né, a pequena Helena não está te dando muito tempo, não. Trocou ali, mas se tivesse com Josué, tempo, ia conta ser pra uma gente como é que dificuldade. ele também. Como? Conta pra gente como é que a LS te ajudou. Olha, de tantas formas, como é que eu vou começar? Primeiro, a LS ajuda, assim, eu acho que o primeiro de tudo, para quem estuda sozinho e entra com a LS, com a questão da pedagogia por trás e da organização. Porque, assim, alguns colegas que eu já estou na caminhada há um tempinho, tem alguns colegas que estão entrando, ou que são novos, ou que não fazem LS, né, estudam por conta, e perguntam, assim, justamente, tá, mas como é que tu estuda, como é que tu faz? E uma das grandes vantagens da LS é o poder, claro, envolve outras coisas, mas no grosso, assim, é poder sentar aqui na minha mesa, no notebook, abrir a minha meta e seguir em frente. Eu não preciso me preocupar de ficar medindo eu mesmo o meu desempenho.
toda hora, ficar programando revisão, de ficar pegando material, saber o que eu vou estudar hoje, construir, que isso é trabalhoso demais e tem que ser feito de uma forma correta. Então, de arrancada, a LS já me ajudou, já ajuda, assim, no sentido que eu não preciso me preocupar com essa parte de background, assim, de planejamento. É simplesmente sentar e executar, né? Isso me ajudou demais na minha rotina, né? Em casa, ou nos plantões, era, por exemplo, eu chegava do plantão, meio cansado, dormia um pouquinho, só era eu acordar, abrir a minha meta, que tinha as orientações ali, e seguir em frente. Claro, depois de um tempo a gente vai ciclando mais rápido e acaba que a gente adiciona um temperinho aqui, eu faço uma revisão lá, sinto que eu estou dificultoso aqui, já pego um pouquinho ali. Mas assim, pelo menos naquele 1 ano e meio, que foi 1 ano e meio bruto de estudo, assim, nossa, um tempo que é ganho nisso aí é absurdo. Né? De eu chegar, meu planejamento está feito, as orientações estão feitas, meu desempenho está todo acumulado, tenho gráficos demonstrativos para saber ali o que eu estou falhando, como é que eu estou em relação às outras pessoas que estão na mesma área que eu, sabe? Isso é de uma ajuda absurda, você não fica cego. Você não é um barquinho no meio do oceano sendo levado pelas ondas, sabe? Você tem ali um condutor, tem ali o leme que vai te direcionando para você se desviar das ondas e ir seguindo, né? Isso para mim é fundamental, assim. O Leandro fala que a LS, como é que eu posso dizer? Sem LS você não passa, ele fala que não, você passa, mas economiza muito tempo. Talvez uma coisa que eu demorasse ali 5, 6 anos para passar num concurso, já estou tendo resultados agora com bem menos tempo, né? E isso é absurdo para mim. A outra coisa que a LS ajuda é com o orientador, né? Esse contato, alguém que já está lá, que já conhece, alguém que já tem experiência, te ajudar a organizar. E, para mim, pessoalmente, né, o que mais ajuda também, se não for o que mais ajuda, é a cobrança, né? É o comprometimento. É o fato de que, por exemplo, se eu vacilar nessa semana na minha meta, porque eu não dei o gás, ou porque eu fui sair, eu fiz alguma coisa que eu não deveria ter feito, né? Que não estudar, deu a cobrança do orientador e de falhar. Por exemplo, pô, como é que eu vou explicar para a Beatriz que final de semana eu fui para a praia, passei o final de semana na praia e não estudei, agora minha meta está atrasada, né? Acho que esse comprometimento, pelo menos para mim, é o sentimento de não querer decepcionar, né? Tipo, a Beatriz separa o tempo dela, tá lá fazendo os planejamentos, tá lá me cobrando, e aí eu vou bagunçar aqui, né? Eu vou brincar de estudar, né? Coisa que eu nunca fiz, fique claro. Sempre estudando muito, sempre sacrificando, né? Os atrasos aconteceram, tive alguns momentos ali que tive que ajustar, mas nunca por brincar, né? Até porque acho que quem procura LS, quem tá, não quer brincar, quer realmente resolver a vida, quer passar no concurso. E eu acho que essa cobrança é primordial para mim, né? Porque eu sempre fui uma pessoa que eu respondi muito bem à pressão, digamos assim, né? E com a LS eu consegui criar uma disciplina, coisa que eu não tinha antes. A disciplina diária, assim, de ficar todo dia. Antes eu estudava bastante, mas não tinha aquela cobrança, né? Aquele medo, tipo, se eu falhar hoje, falhei, né? Beleza. Tô sozinho, ninguém vai me cobrar, então amanhã eu estudo, E com a LS não, então tem que estudar hoje, tô cansado, vou levantar, vou estudar. Vai ter uma festa ali, não vou porque eu tenho que estudar. Não sei o que lá. Então, isso para mim é primordial, porque para minha pessoa foi primordial, sabe? Não sei para o restante dos alunos, mas eu acho que eu, sem cobrança, não chegaria na aprovação. Para mim, me analisando. Igual o personal, né? Tipo, o personal na academia, sem o personal, talvez a pessoa não consiga chegar no máximo dela. E a LS fez isso, né? Foi esticando cada vez mais. E para mim isso foi primordial, a cobrança. Ter alguém para quem prestar contas e não querer falhar. Isso também me motivou a sempre continuar cansado, continuar estudando, né? Para que eu pudesse atingir o objetivo. Não deixou a peteca cair, né, em momento nenhum. E agora, José, fala pra gente uma dica de ouro, algo que tenha sido essencial na sua aprovação para animar o pessoal aí que está na luta ainda. Uma dica de ouro? Olha,
Para mim, a dica de ouro do assim. Você ouviu? Travou. Ouvi. A dica de ouro para mim é ter sangue nos olhos, né? É ter a vontade de passar, porque acredito que se você tem isso bem definido, é porque tem pessoas que não conseguem definir isso, né? Mas se você tem esse objetivo traçado, como eu falei, nunca pensei em desistir porque era um objetivo inegociável para mim, né? Foi um objetivo definido e parti com sangue nos olhos. Realmente eu parti para tudo ou nada, né? Não fiquei brincando e partir para cima, né? Não negociar com seus objetivos. Não negocie com seus objetivos e não deixe as pessoas quererem negociar com seus objetivos, né? Às vezes isso vai haver muita coisa de muita gente e, olha, baixe sua cabeça, aquela visão fechada mesmo no seu objetivo e seguir em frente. E, como eu falei, não desista do objetivo. Ah, caí aqui, não consegui. Ah, eu falhei aqui. Ah, levanta, sacode a poeira e segue em frente. Se você não negociar com seus objetivos, você vai atingi-los. Se você me Você quer permite uma dica? acrescentar aí mais uma observação da dica de ouro, pegando da tua fala mesmo, né? Extrair sempre os feedbacks positivos, né? De todas as suas experiências no estudo para concurso, como o Josué fez. Eu acho que essa dica ele não falou, mas eu acho que é uma dica importante de toda a fala dele também. Então é isso. Josué, a gente que estava aqui hoje para contar um pouquinho da sua história, foi um prazer compartilhar, né, esse momento aqui com você, contar um pouquinho mais de toda a sua trajetória para as pessoas. Espero que tenha inspirado aí o pessoal que está assistindo a gente. E se quiser mandar um abraço, um beijo, um agradecimento especial aí para a família, fica à vontade também. Esse é o seu momento. Tá bom. Eu vou deixar um agradecimento a você, né, a orientadora que acompanhou esse período. Né, muito obrigado de verdade. Sem vocês, eu não teria conseguido essa aprovação, os resultados que eu tive. A LS, o Leandro, né, pela LS, por tudo que a LS fez ali. A gente sabe que o concurseiro tem que ter disciplina, o ato, ele é do concurseiro, mas a LS pegando na mão e levando ali, realmente faz a diferença. Então, realmente, o agradecimento é de coração. Quero deixar o agradecimento a vocês. E um abraço, né, para a família da LS. Quero agradecer a Deus também, não posso deixar de agradecer a Ele. Né? Eu acredito que todos têm suas crenças, seus dogmas, mas sem querer impor valores a ninguém, eu agradeço muito a Deus, não posso deixar de agradecê-lo. E o sentimento é esse, quero finalizar com um sentimento de gratidão, né? A vida, a Deus, a LS, por toda a caminhada e pelos resultados. Foi um prazer estar aqui com você, foi um prazer te acompanhar nessa sua trajetória, né? É uma honra saber, né, que você vai. Até eu te falei, né? Agora o aluno está melhor que a orientadora, né? Fico muito feliz pela sua conquista, muito feliz pela conquista da sua família também, pelo momento que você está vivendo. Espero que você possa desfrutar disso junto de todas as pessoas que te amam também. E agradeço, né, em nome da equipe LS, pela confiança no nosso trabalho, por todos os elogios, por todo o reconhecimento. Né? Com certeza, esse tipo de feedback é um combustível para a gente continuar melhorando e fazendo um trabalho bacana aí, ajudando outras pessoas a alcançarem seus objetivos. Então, mais uma vez, obrigada por estar aqui com a gente hoje, obrigada por compartilhar a sua trajetória aqui com a gente. Espero que a sua trajetória tenha inspirado muitas pessoas aí e espero que a sua mensagem final, especialmente, né, relacionada a sangue nos olhos, tenha aberto os olhos de uma galera aí que está tratando o concurso público, como você disse, como brincadeira, como gincana. E é isso, concurso público é coisa séria, né? É preciso sangue nos olhos, é preciso ter tesão de ficar pronto logo, porque dessa forma a gente tem certeza, como o Josué falou, você não sabe quanto tempo você vai levar, mas você vai alcançar os seus objetivos, e pode ser que uma hora você seja surpreendido por ter alcançado em determinado momento, assim como foi com ele. Então é isso, gente. Obrigada aí pela companhia de vocês. Obrigada, Josué, mais uma vez. E é isso, gente. É isso. Obrigado, Beatriz. Um abraço para todos. Josué, se quiser se despedir aí também. Tchau, gente. Obrigado. Fiquem com Deus.